Olá, tudo bem? Meu nome é G. André, eu sou advogado e sou bacharel em teologia. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a Bíblia, né? Sobre esse livro fantástico. Na verdade, é uma coleção de muitos livros, nós vamos ver adiante, né? E eu preparei todo um cenário especial. Ali ao fundo, nós temos São Miguel Arcanjo, uma imagem de destaque, também os outros arcanjos, Rafael e Gabriel, uma imagem menorzinha ali de Nossa Senhora Aparecida, o crucifixo, né, lembrando de Cristo crucificado, Redentor de todos nós, nosso Salvador, e uma vela para iluminar esse nosso caminhar, né, que ela venha ali também simbolizar esclarecimento, luz, né, para tudo aquilo que a gente precisa nesse momento. E gostaria de começar esse encontro, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pedir que o Espírito Santo, rogar ao Espírito Santo, que venha em socorro a todas as nossas fraquezas, que nos dê o entendimento que nos é necessário. Amém? Então, vou falar um pouquinho sobre a Bíblia. A Bíblia, na verdade, como eu disse no início, ela é uma coleção de muitos livros. São 73 ao todo. Tem livrinhos pequenos, como, por exemplo, a terceira carta de São João, que ela é bem pequenininha, é, são ali poucas palavras. Olha só, vou mostrar um pedacinho dela. Olha só, aqui, ó. Aqui começa aqui e vem até aqui, ó. Então é bem pequenininha. Mas nós temos livros também maiores, como o livro dos Salmos, com 150 capítulos. É o maior livro da Bíblia. Então, ela é composta por muitos livros. E esses livros, eles foram escritos ao longo de muitos anos. Existem historiadores que dizem o seguinte, olha, é um período de 1.200 anos, ao longo do tempo que demorou para a Bíblia ser escrita. Porque ela começou a ser escrita há mais ou menos 3.000 anos atrás. Então, veja bem, de Jesus nós estamos há aproximadamente 2.000 anos, né? Então, 1.000 anos antes, talvez um pouquinho mais, ela já começou a ser escrita. E o último livro que foi redigido foi por volta do ano 100 depois de Cristo. Então, é um período muito longo. Então, ela foi escrita durante um período de mais de 40 gerações, escrito por mais de 40 autores. A gente usa o número 40, né, para representar ali uma totalidade, um tempo perfeito. Mas, na realidade, esses 40 autores são até poucos, porque existem estudos ali que revelam que provavelmente a Bíblia teve ali mais de 100 autores diferentes. E eles são provenientes das mais diversas posições de áreas de atividade, de classes sociais, incluindo reis, camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, sábios, líderes, pessoas que ocuparam ali vários cargos, né? E tinham profissões muito diferentes. Moisés, por exemplo, foi um grande líder, um líder político, um legislador, podemos assim dizer, né? Porque tem muitas leis ali que foram atribuídas ali à sua época. Teve pessoas, ele teve toda a instrução ali do Egito, né? Talvez tenha estudado ali nas melhores escolas do Egito, provavelmente assim foi. Pedro era um pescador. Amós, um profeta, era um pastor. Josué, um general, um homem da guerra. Foi ele que sucedeu Moisés na conquista da Terra Prometida. Neemias era um copeiro. Lucas foi um médico. Salomão, assim como seu pai Davi, foi um rei. Mateus, de coletor de impostos, né? Virou evangelista. Paulo era um rabino fariseu. Ele que foi um dos maiores perseguidores dos cristãos, tornou-se depois o maior propagador do evangelho. E a Bíblia ela foi escrita em vários lugares diferentes. No deserto por Moisés, em um calabouço por Jeremias. Paulo escreveu algumas das suas cartas na prisão.
Durante viagens, Lucas escreveu também. Na ilha de Patmos, por João. Durante as durezas de uma campanha militar, por outros autores. Então foram escritos em vários lugares e locais diferentes. Escritos em épocas diferentes da nossa, né? Por Davi em tempos de guerra, por Salomão em tempos de paz. Escrito com diferente estado de ânimo. Alguns livros escritos no auge da alegria, outros na profundezas das aflições, do desespero, do desânimo. Escrito em 3 continentes, na Ásia, na África e na Europa. Escrito em 3 línguas, principalmente o hebraico e o grego. Alguns trechos em aramaico também. E, finalmente, né, o objetivo da Bíblia, o objeto da Bíblia, ela inclui o estudo de centenas de tópicos polêmicos. E talvez por isso que às vezes nos causa alguma estranheza alguns trechos da palavra. Nós precisamos sim de estudo para compreender o contexto, compreender o que o autor queria dizer naquele momento. E claro, né? O objeto é esse de estudo. O objeto de estudo inclui centenas de tópicos polêmicos, como eu disse, mas o objetivo é levar a palavra de Deus para o ser humano, a palavra de Deus para o homem. A Bíblia é palavra de Deus para o homem, que se utilizou de pessoas para ser escrita. Então, no meio de tanta diversidade dos escritores, é claro que alguns ali deixavam um pouquinho de si. Tinha algumas pessoas que escreveram como poesia, né, os Salmos, Cântico dos Cânticos, os evangelhos têm toda uma característica própria, as cartas, as epístolas. Cada autor escreveu de uma forma diferente, com características diferentes, entregando também um pouquinho daquilo de si, né? Mas o que é mais importante é o seguinte, que esses autores bíblicos escreveram harmoniosamente e com continuidade, de Gênesis ao Apocalipse. Há somente uma história, a história do povo de Deus e como Deus se revela ao seu povo. Sem dúvidas, né, o que é algo mais singular da Bíblia é que ela mesma afirma ser a palavra de Deus. E de fato é a palavra de Deus entregue para nós, né? A palavra que se renova, que se perpetua ao longo da história, útil para todas as situações da nossa vida. Isso é uma grande verdade. E sobre a Bíblia, nós temos características diferentes de uma Bíblia para outra. E eu separei aqui um montão delas. A Bíblia do meu dia a dia, do meu estudo, é a Ave Maria. Bíblia da minha adolescência, a primeira Bíblia que eu tive um contato mais profundo. Então, é essa aqui que eu carrego. Mas ela tem algumas características. Por exemplo, ela não tem muitas notas explicativas, tem poucas comparado a outras edições, né? Então, isso aqui às vezes faz falta para a gente compreender melhor o texto, a explicação também aqui. Ela tem uma boa introdução aos livros, mas é curta, pequena, é bem concisa. Vou fazer um comparativo, né? Comparativo com várias edições da Bíblia, e é claro que eu estou deixando também um pouquinho da minha opinião particular. Então, para suprir essa questão das notas, a questão do estudo, a editora Ave Maria lançou uma versão de estudos. Essa sim, com muitas notas, com mais notas, né? Com mais explicação, por exemplo, aqui, olha só, uma nota de rodapé bem grande, algumas páginas com mais, outras com menos. É só chegar aqui no Apocalipse que a gente já verifica. Aqui, na verdade, é o Atos dos Apóstolos, mas, ó, já tem uma quantidade de notas maior. E se chegar no Apocalipse, mais notas ainda, olha só. Essa página aqui, ó, quase ela inteirinha, só com notas. Então, já tem muito mais conteúdo que auxilia no estudo. Mas é claro que, às vezes, esse estudo, se não preceder ali uma formação prévia, fica difícil de entender algumas coisas também, né? Porque utiliza algumas palavras mais difíceis e tudo mais. A edição da Ave Maria, por exemplo, que é uma tradução excelente, ela tem palavras ali que são de pouco uso no vocabulário atual. Então, isso aí causa um pouquinho de dificuldade, principalmente no Antigo Testamento. Aqui na minha
Na minha versão, por exemplo, olha só, não sei se vai ser possível observar. Eu tenho várias anotações a lápis, porque tem muitas palavras que não são do nosso vocabulário do dia a dia. Vou pegar aqui uma outra edição, a da CNBB. A CNBB tem duas edições. Essa aqui é mais tradicional, ela tem boas notas explicativas, boas notas, então ela traz aqui num formato um pouquinho diferente, aqui no cantinho da página, um quadradinho, e ela tem um diferencial, que é uma excelente introdução aos livros da Bíblia, de cada livro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, traz introduções assim muito boas mesmo. Eu acho assim uma das melhores aí que eu tomei conhecimento. E da CNBB agora tem uma tradução oficial que ela é utilizada nos documentos. Então, quando tem um documento da igreja que vem para a língua portuguesa, que é para nós, né, vai ser usado sempre o texto desta edição, que é um pouquinho diferente dessa daqui. Não tem diferenças significativas, grandiosas, né? Mas é uma tradução com algumas palavras um pouco diferentes. Eu tenho uma outra Bíblia aqui, que é a Bíblia de Jerusalém. Ela é famosa para estudos. Por quê? É uma tradução muito boa, mas ela tem bastante notas explicativas. E as suas notas são excelentes. Então, olha só, logo de cara aqui, né? Olha, praticamente um terço da página só de notas, numa letrinha menor. Então, podemos dizer que metade da página são notas explicativas. É claro que em outros livros as notas são um pouco menores, mas sempre bastante explicação. Então, por isso que ela é muito conceituada para aqueles que querem estudar, aprofundar os estudos. Então, uma tradução excelente com boas notas explicativas. Uma outra versão da Bíblia que me surpreendeu foi justamente a edição pastoral. Primeiro que ela tem um precinho bem acessível, mais barato que todas as outras que eu mostrei agora. E também tem boas notas explicativas. Né? Traz boas referências aqui para nós estudarmos. Vou pegar aqui o novo, pronto, aqui eu achei aqui o Evangelho de João. Olha só, né? Toda essa parte aqui são notas explicativas. Então, auxilia muito no estudo. Pelo preço, pela qualidade do conteúdo, é excelente. Essa Bíblia também é da editora Paulus, que é a mesma editora da Bíblia de Jerusalém, e também, se eu não estou enganado, também é a mesma editora da Bíblia do Peregrino, que também é uma Bíblia muito conceituada para estudo. É uma Bíblia assim, muito utilizada para quem quer aprofundar os estudos. Que diferença tem dessas Bíblias? Claro, cada editora ela tem a sua tradução com algumas diferenças. O vocabulário um pouquinho muda de uma para outra. Da Ave Maria, da Jerusalém, traz algumas palavras um pouquinho mais difíceis. Da FNBB e da Pastoral já tem uma tradução mais próxima da nossa linguagem atual. Então, isso aí facilita a compreensão do texto. E eu vou mostrar ainda uma Bíblia que podemos dizer que é uma Bíblia ecumênica. Essa Bíblia aqui é na nova tradução na linguagem de hoje. E ela tem aqui, logo nas primeiras páginas, uma autorização, né? Nós chamamos de imprimatur, quando um bispo ele dá ele faz ali toda uma referência, né? Autorizando a tradução, que é a tradução que está de acordo com a fé católica, né? Então aqui tem a assinatura do bispo. É o bispo, no caso aqui, Eugênio Lambert Adrian Richen, bispo de Goiás, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética naquele momento, né? E essa Bíblia, que eu digo que ela é ecumênica, porque ela foi traduzida pela Sociedade Bíblicas Unidas, que na verdade ela é famosa pela redação das Bíblias protestantes. Aqui até na capinha, olha só, a capinha da Sociedade Bíblica do Brasil. Então ela rediz Bíblias protestantes. E nós vamos saber já já que a Bíblia evangélica ou protestante, assim como nós podemos chamar, ela é um pouquinho diferente do católico. E vejam só, nada, praticamente nada de nota de rodapé. Só faz uma referência, por exemplo, bem pequenininha,
a um outro trecho da própria Bíblia. Então, ela, ela praticamente deixa ali a livre interpretação da Bíblia. O que eu penso não ser, assim, o mais adequado, né? Nós, como católicos, sabemos que a nossa igreja, ela tem ali traz para nós com segurança a verdadeira interpretação da Bíblia. Porque se não nos traz interpretação, assim, se nós não usamos, né, não utilizamos a interpretação correta, a gente pode cair em erro. Então, aqui praticamente ela deixa livre ao leitor tirar as suas próprias conclusões. E vejamos só, né, uma palavra que demorou mais de 1000 anos para ser redigida, ela precisa de ajuda, de estudo, para que nós façamos ali a verdadeira, correta, né, interpretação. E essa Bíblia, embora eu falei que é uma publicação ecumênica, feita por uma editora protestante, ela traz todos os 73 livros da Bíblia, igualzinho à católica, igualzinho à Bíblia Ave Maria, igualzinho da CNBB, de qualquer outra Bíblia católica. Só que não tem notas, né? E é uma linguagem bem atual. Eu quis só mostrar para ilustrar, né? E veja só, é claro que a Bíblia tem episódios ali que podemos dizer que são pouco edificantes, quando mostra o ser humano cometendo ali seus erros, né? E Deus não quer que o ser humano cometa erros. Na verdade, ele vem ali se revelando aos poucos, com toda a sua pedagogia, né, para mostrar que ele quer de nós a santidade. Então, como chegar com a Bíblia para crianças, por exemplo, né? E para as crianças, nós precisamos de ter material adaptado, não adianta. Uma criança pequena, é, ali com episódios de guerras, de batalhas, principalmente contidas no Antigo Testamento, vai causar ali estranheza, não vai ser adequado para uma criança. Então, aqui temos uma Bíblia já voltada para o público mais jovem. São histórias selecionadas da Bíblia, bem bacana, bem jóia. E essa é da editora Paulinas, então é ótimo. E para crianças menores, tem uma aqui que eu gosto muito, que é a minha primeira Bíblia, da editora Ave Maria, com ilustrações da Turma da Mônica. Então, são historinhas para criança. Olha só, uma imagem, super curtinho, texto. Então, para criancinhas pequenas, que estão começando ali, que estão começando a ser alfabetizadas, que estão aprendendo a ler, né? Meus filhos aqui aproveitaram muito essa edição e nós aqui presenteamos também algumas crianças, os afilhados. Então, realmente, ele é uma Bíblia bem adequada para crianças pequenas. Então, tem essas diferenças. Eu não sei qual que é a Bíblia que você tem na sua casa, qual que é a Bíblia do seu coração, mas todas elas são palavras de Deus, né? Só muda ali a editora, talvez alguns títulos. Às vezes ali, por exemplo, nós pegarmos aqui, eu vou ilustrar, vou pegar aqui Evangelho de Mateus. Por exemplo, eu vou pegar aqui o capítulo 6. Aqui na Ave Maria diz, fazer as boas obras em segredo. Vou pegar aqui a CNBB, também lá em Mateus, lá no início do capítulo 6. Então, vamos ver como está escrito. Olha só, bem no 6 está escrito a esmola. Então, esta editora, essa tradução, utilizou ali um, um título diferente para iniciar o capítulo. Então, isso também acontece, mas a palavra é a mesma, o texto é o mesmo, só muda ali alguns títulos, né? Então, quem traduziu já coloca um pouquinho ali de interpretação também. Como, por exemplo, pode acontecer o seguinte, a parábola do filho pródigo pode ser chamada parábola do filho pródigo. Talvez você encontre assim, a parábola do pai misericordioso, ou a parábola do irmão ciumento. São 3 títulos diferentes para a mesma parábola. Bem, eu disse que existe diferença entre as Bíblias, não é verdade? Citei ali a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Mas vamos incluir também a Bíblia dos Hebreus, a Bíblia judaica, né? Na verdade é o seguinte, a Bíblia dos Hebreus, a Bíblia judaica, ela é bem tranquila porque ela vai só até o Antigo Testamento, ela não tem o Novo Testamento, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, é o Messias, o Salvador.
Eles estão esperando ainda o Messias. Eles não acreditaram que Jesus era um grande profeta, mas que não era o Messias por eles esperado. Então a Bíblia deles vai só até, né, só tem livros do Antigo Testamento, e ainda assim alguns livros a menos que os nossos. Na verdade, nós vamos verificar que a Bíblia católica tem 7 livros que a Bíblia protestante e a Bíblia dos hebreus não tem. A Bíblia judaica não tem, né? Então vamos lá. Eu mesmo eu pensei por muito tempo que o nome da Bíblia judaica era Torá, né? Como é a Bíblia dos judeus? Torá. Mas na verdade a Torá são apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. É o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, na verdade, Torá, como eu disse, é o nome dos 5 primeiros livros da Bíblia. E a Bíblia dos judeus, na verdade, ela chama Tanakh. Ela está dividida em 3 partes. A Torá, que é o Pentateuco, eles chamam de Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são outros escritos. Então, a lei, a Torá, o Pentateuco, os profetas e os escritos. E na Bíblia, na nossa Bíblia, essa denominação, ela aparece ali pela primeira vez já no livro do Eclesiástico, lá no prólogo, logo ali na introdução, dizendo da seguinte maneira, olha só aqui, ó, vou colocar o dedinho em cima, acho que é possível observar, né? Lei, a lei dos profetas e dos outros escritos. Então, a lei, os profetas e os outros escritos. Daí, essas 3 partes formam a Tanakh, que é a Bíblia, hebraica. A Bíblia protestante, ela abarca os mesmos livros contidos na Bíblia judaica, isso quando se refere ao Antigo Testamento, que são 39 livros. Apenas a Bíblia hebraica, ela divide esses 39 livros de uma forma diferente. Ela junta alguns livros como fossem um só. Mas vamos deixar do jeito que está para evitar ali confusões, né? Então, a Bíblia protestante igualzinha à Bíblia judaica, no que confere o Antigo Testamento, 39 livros. O Novo Testamento, na Bíblia protestante, tem o mesmo número que a Bíblia católica, que são 27. Então, 27 livros do Novo Testamento, as 2 Bíblias têm igual, católica e protestante. Então, a diferença para os católicos é que o Antigo Testamento contém 46 livros, 46, e a Bíblia protestante apenas 39, 7 livros a menos no Antigo Testamento. Esses 46 livros não estão aqui por acaso na nossa Bíblia. Tem toda a autoridade da nossa igreja, da Igreja Católica. Eram livros, esses 7 livros que foram retirados da Bíblia protestante, eles já eram utilizados pelos cristãos logo no início, das primeiras comunidades, já eram utilizados até mesmo antes de Jesus Cristo, porque eles foram escritos antes de Jesus Cristo, né? Todos os livros do Antigo Testamento foram escritos antes de Jesus. E, por sua vez, o Novo Testamento é de Jesus para frente, né? Vamos dizer assim, né? Tá certo? Então, após a Reforma Protestante, no século XVI, lá em 1517, que teve seu maior expoente Martinho Lutero, os reformadores resolveram permanecer com o Antigo Testamento, e contendo apenas os livros que foram ali abraçados pelos judeus. Então, deixou o Antigo Testamento igualzinho à Bíblia dos judeus. E deixando ali bem claro, né, que os judeus eles apenas consideram a Bíblia o Antigo Testamento, né, apenas o Antigo Testamento, e como eu disse, com 7 livros a menos do que a Bíblia dos católicos. Então, os protestantes seguiram a mesma linha para os judeus, dos judeus, nessa questão do Antigo Testamento. E Bíblia católica e protestante, igualzinho no Novo Testamento, 27 livros. Então, veja só, e que livros são esses, então, que a Bíblia católica preservou
e a Bíblia protestante retirou, né? Primeiro e segundo Macabeus, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Tobias e Baruque. E também a Bíblia protestante, ela não tem algumas partes do livro de Daniel e também algumas partes do livro de Esther. Então, Daniel e Esther, na Bíblia católica, contém um pouco mais de texto, um pouco mais de conteúdo. Em resumo, né, para não virar uma confusão, né? Em resumo, a Bíblia hebraica, que é a Bíblia judaica, ela contém 39 livros, que são livros apenas do Antigo Testamento. A Bíblia católica contém 73 livros, 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. E a Bíblia protestante contém 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Tá certo? E é isso aí, tá? Nós vamos aprofundando nos encontros futuros os estudos, vamos tirando dúvidas também no futuro. E eu gostaria de encerrar citando aqui um trechinho do parágrafo 25 do documento Dei Verbo, que é o documento do Concílio Vaticano II, que fala justamente da palavra de Deus. E diz o seguinte: lembre-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem, porque a Ele falamos quando rezamos, e a Ele ouvimos quando lemos os seus divinos oráculos. Então é importante que a oração esteja presente quando nós formos ler a Bíblia e que a graça de Deus também nos acompanhe durante esse nosso estudo, porque de nada vale o estudo sem a graça de Deus. Um grande abraço e nos vemos nos próximos encontros. Até lá!